Amém. Boa noite, no nome de Jesus Cristo. A todos os irmãos também que estão conectados conosco, que a bênção daqui possa ser extensiva a todos, no nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e ler a leitura que foi anunciada. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Precioso Pai Celestial, é para isso, Pai, que cada um de nós estamos vivendo, Senhor. Deus, nós aceitamos a mensagem, Senhor, não pelo fato de sermos diferentes uns dos outros, ó Pai, os demais igrejas. Nós almejamos o arrebatamento, ó Pai. Nós almejamos isto. Então, sabemos que vale a pena, Pai, nós empregar toda a força que nós temos, porque sabemos que a recompensa cobrirá todos os esforços que fizermos, ó Pai. Então, nesta noite, com o pedido do pecado, nós oramos mais uma vez, Senhor, que Tu nos ajude, nos abençoe e fale aos nossos corações, Senhor, as palavras que a nossa alma deseja ouvir, Pai. Deus, nós cremos e esperamos em Ti. No nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa os ouvintes, ó Pai, da internet, Senhor, do rádio. Pai, Tu sabes as necessidades de cada um, Senhor. Desde já pedimos que cures e abençoes, Senhor. Liberte, Senhor, porque são grandes as nossas necessidades, ó Pai. Nós cremos em Ti, por isso confiamos cada pedido a Ti, Senhor. Para a honra e glória do Seu nome, porque sabemos que o Senhor atenderá às nossas súplicas, porque as pedimos no nome de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus Cristo. Arrebatamento. A mensagem do nosso irmão Brana pregou. Arrebatamento. E éramos para isso, como dizíamos na oração, que nós estamos vivendo. Nós não deixamos as denominações para dizermos que nós somos um povo diferente. Nós deixamos porque a mensagem do profeta desta era é que dá condição para nós sermos arrebatados. O sistema salva de muitas coisas. As pessoas testemunham dizendo: eu sou salvo, eu não bebo mais, não fumo mais, não adultero mais, não jogo mais, Jesus me salvou.
entendemos que o arrebatamento vai muito mais além disso. A questão de ser arrebatado vai muito mais além disso. Essa pode ser chamada a salvação comum. E a igreja estão desempenhando seu papel bem, muito bem. As pessoas vão, são libertas. Eles são libertas de um ismo, no caso, o catolicismo, mas se torna prisioneiro de outros ismos. Ele é livre de um e se torna prisioneiro de outro. Mas a mensagem nos deixa livre de todos os ismos e nos torna prisioneiro de Cristo. Nós somos prisioneiros da palavra. Então, no parágrafo 81, Mombrana começa dizendo: agora, o arrebatamento é só reticência. Este arrebatamento, acerca da qual estamos falando, é só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia diz: e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Este grande arrebatamento, se não há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessas temos? Em outras palavras, a Mamona está dizendo, se não há arrebatamento, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós deveríamos estar fazendo outras coisas, como o mundo está fazendo, se não há o arrebatamento. Mas o nosso objetivo é o arrebatamento. A Bíblia diz que haverá, e será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva desse dia que é tirado à igreja. Vamos estar pensando sobre a Bíblia. O arrebatamento é algo que vai acontecer, crendo nós ou não vai acontecer. E muitas coisas que aconteceram na Bíblia, nós cremos. Por exemplo, cada mulher crê que Maria, que Jesus foi concebido de uma virgem. Nós não temos dificuldade para crer nisto. Mas isso não precisava que todas as mulheres fossem virgens. Talvez nos dias de Jesus, muitas donzelas conhecedoras dessa escritura guardaram a sua virgindade esperando que talvez fosse ela a mãe do Salvador. Agora, nós cremos que isso é verdade. E nós não precisamos fazer nada mais a não ser crer. Nós cremos que Jesus Cristo morreu. Apesar de muitos cépticos dizem, o Mombrana teve um confronto muito grande com muitos deles, dizendo que Jesus não tinha, aquilo foi só uma coisa encenada, que Jesus não morreu. Nos dias do Mombrana as pessoas falando isso, que deram para ele um líquido que conservava as pessoas como que morta, mas as pessoas não morriam. Ele diz que Jesus, aconteceu isso com ele, que Jesus não morreu. Mas nós cremos que isso não é verdade e cremos que Jesus morreu. E não precisava nós estar ali para poder acreditar nisso. Então, essas e tantas outras coisas nós cremos
Em outras palavras, mas nós não nos preocupamos de fazer parte daquilo quanto nós vamos ter que fazer parte disso que nós esperamos, que é o arrebatamento. Nós cremos que o Espírito Santo desceu no Pentecostes, não precisava estar lá para crer. Nós cremos que Filipe foi trasladado, foi transportado. E tantas outras coisas. Mas no que diz respeito ao arrebatamento, nós temos que crer que haverá, e além de crer que haverá o arrebatamento, nós temos que estar preparados para envolver nele. Agora não é só crer. Porque, como disse o Mombrana, o arrebatamento vai acontecer. E nós não vamos ficar admirando, olha, é verdade, o profeta disse que haveria um arrebatamento e o arrebatamento aconteceu. Mas se eu ficar admirando isso, que interesse haverá para mim? Então, é necessário que nós creiamos e envolvemos nisso, para que quando isso acontecer, nós também sejamos participantes disso, porque é isso o nosso motivo e o nosso objetivo. Nos dias de Noé, por exemplo, Deus mandou que ele fizesse a arca. Ele tinha que crer para fazer aquilo. E crendo, ele se colocou em ação. A fé nos leva a entrar em ação, e ele entrou em ação, enfrentando críticas, enfrentando zombarias, mas continuou crendo e continuou entrando em ação. Até que a arca foi construída, e depois de construída, ele entrou nela. Ele não construiu aquela arca para mostrar para o mundo que ele era capaz de construir aquela arca. Ele construiu aquela arca para entrar dentro dela, para se salvar através dela. Foi por isso que ele fez a arca. Então, o arrebatamento é da mesma forma. Nós como que construímos o arrebatamento. Quer dizer, nós cremos que há o arrebatamento e nós agimos em função do arrebatamento, entrando no arrebatamento, para que quando ele suceder, nós realmente sejamos elevados. Então nós temos que entrar em ação quanto a isso. E Noé construiu a arca, creu que aquilo era verdade, conduziu sua família, e as pessoas rindo, criticando. Mas aquelas pessoas que estavam ali naqueles últimos dias, quando Noé estava ali na arca, já entrou dentro dela, eles não sabiam que eles estavam vivendo as cenas finais daquela era. Então, eles não sabiam que aquela lista ali seria as últimas risadas que eles dariam de Noé. Eles não sabiam que seria a última crítica que eles faziam de Noé. No entanto, continuaram rindo, continuaram com as suas vidas normais, mas quando o julgamento veio, aquela arca da qual eles riram, aquela arca a qual foi motivo de crítica, de piadas, eles dariam tudo para poder estar ali dentro. Eles dariam todas as suas riquezas, todas as suas popularidades. Aquelas madames que riam, que disse o Mombrana que quando ia na escola diziam: vocês não se ajuntam com o filho daquele doido lá, vocês se separam. Não tem nada a ver com aquela família. Agora que as madames daria tudo que pudessem para poder ver os seus filhos ali dentro.
quando os viram morrerem. Agora diz o irmão Branham na mensagem rápido que este mundo está vivendo as suas cenas finais. Está vivendo as suas cenas finais, porque o arrebatamento está para acontecer. Ele diz agora no parágrafo 104, agora, notemos se estamos na última era ou não. Nós verificamos, se abrirmos lá em Gênesis, por volta do capítulo 5, você pode ler também em Lucas e verificar que Enoque foi o 7º depois de Adão. Então, nós estamos na era do arrebatamento. A 7ª era é a era do arrebatamento. Aí, pega a semente da serpente, porque se Caim foi filho de Abel, ou melhor, ele foi oitavo, está vendo? Porém, em parte alguma, Caim foi filho de Adão, porque isso a Bíblia diz, ele foi daquele maligno. E Adão não foi maligno, está vendo? Ele foi, e Caim foi de maligno. Agora, nós encontramos aqui que Enoque foi o 7º depois de Adão, o que foi um tipo da 7ª era da igreja. Agora, todos os demais 6 homens, antes deles, morreram. Porém, Enoque foi trasladado. Adão morreu, Sete morreu, Enos morreu, Cainã morreu, Maalael morreu, Jared morreu. Todos eles morreram, mas Enoque foi trasladado. Enoque foi arrebatado, o 7º, mostrando que é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Então, quem estava na primeira era esperava uma melhor na segunda, quem estava na segunda esperava uma melhor na terceira, e assim sucessivamente. Mas nós que estamos na 7ª era, nós não esperamos nada, ou não devemos esperar nada, a não ser absolutamente o arrebatamento. Ou nós acertamos, seremos arrebatados, ou entramos para a grande tribulação. Agora não pode errar. Você estuda o ano inteiro, você não passa, você tem a chance de repetir o ano. Você faz um exame de rua, você não passa, você tem chance de repetir. Agora, se errarmos o arrebatamento, não há chance de nós repetir, porque não haverá mais um arrebatamento para a noiva. Todos nós sabemos disso, é a 7ª era da igreja. Agora, é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram, porém Enoque foi trasladado, porque ele não foi achado, Deus o tomou. Porém Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo. Porém a noiva do tempo do fim será chamada para fora. O arrebatar sem morte será chamada da 7ª era da igreja, o que nós estamos agora testificando daquela era. Ó, que coisa! Vamos cavar agora bem fundo, está vendo? Então, nós estamos convivendo com pessoas que não vai provar a morte de tão perto que cremos que está o arrebatamento. E nós temos que estar preparados, porque daqui a pouco você vai ver a irmã Edith andando no meio de você, você vai assustar. E nós não podemos assustar, porque isso vai acontecer. Porque diz a Bíblia que os mortos vai ressuscitar primeiro. Então ele vai juntar conosco. Então todos os nossos irmãos que já morreram vai se levantar, e isso vai ser uma coisa assombrosa. E se nós não tivermos realmente preparados, nós vamos fazer como os discípulos fizeram, pensar que é fantasma. Por quê? Porque 3 coisas a Bíblia aponta tem que acontecer antes do arrebatamento: um alarido, uma voz e uma trombeta tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, Jesus fará todas essas 3 quando ele estiver descendo. Um alarido, o que é alarido?
é a mensagem saindo. Primeiro, o pão vivo da vida produzindo a noiva. Esse é o parágrafo 130. Agora, no 152... Agora, a primeira coisa é o toque. A primeira coisa é um trombeta, um alarido. Então, uma voz e uma trombeta. Alarido, um mensageiro aprontando o povo. Então, porque nós entendemos pela mensagem que o arrebatamento é um processo. Desde quando o profeta veio com a mensagem, o arrebatamento já começou a entrar em execução. Porque o alarido é isso. O alarido, nós estávamos perdidos nos sistemas denominacionais, então a mensagem veio chamando. Disso, que o alarido é uma mensagem aprontando o povo, chamando o povo a se aprontar. Então, quando a mensagem começou a ser pregada e nós começamos a vir, então nós estamos em caminho do arrebatamento. Quer dizer, nós estamos na via certa de sermos arrebatados. Se nós cremos no profeta, nós cremos no mensageiro de Apocalipse 10, 7, se nós cremos na mensagem de Malaquias 4, 5, 6, nós estamos no caminho certo. Só que não é fácil. É esse alarido versus, como nós temos ouvido aí, através do irmão Donizete, contra nicolaítismo, balanismo, jezabelismo. Obrigado. Contra o denominacionalismo, contra os cavaleiros de Apocalipse 6. Então, a mensagem, ela é tão forte, vamos assim dizer, ela é tão capacitada, que ela nos dá a condição de vencer todos esses ismos. Vê o valor que tem a mensagem. Tem um aqui, obrigado. O valor, a substância da mensagem. Porque, de acordo com essa reflexão que nós temos ouvido, acompanhado aí, nós vemos que o nicolaítismo, a força que ele tem, o que ele fez, o estrago que ele causou na igreja. Do mesmo jeito, o balanismo, o estrago que ele causou. E o jezabelismo imperando com toda a força que tem. E os 4 cavaleiros estão marchando agora mesmo no meio da igreja. Todos eles unificados, formando o cavalo amarelo, que é chamado morte. As cores misturadas, branco, vermelho e preto, formou o amarelo. Então ele formou numa força maior. Agora nós podemos ficar descansados, porque se nós estivermos seguindo o alarido, essas coisas não terá nenhum poder contra nós. Não terá nenhuma força contra nós. Uma mensagem só de um pequeno homem que não tinha cultura nenhuma, é suficiente para nos colocar vitoriosos diante desses ataques satânicos. Porque ele não vai impedir que haja o arrebatamento. O diabo não pode fazer isso. Mas o que ele quer fazer é impedir que eu seja arrebatado, que você seja arrebatado. Colocando então esses ismos. Ele não perde tempo, ele trabalha, tem pregadores que costumam dizer 25 horas por dia, tudo isso para nos tirar desse alarido, ou tirar esse alarido diante de nós, porque uma vez perdendo isso, nós vamos ser apenas contempladores e sabedores de que realmente houve um arrebatamento.
O irmão Branham diz que muitos estarão pregando o rapto, vai haver um rapto, e vai levantar ali um dos seus companheiros do púlpito, vai bater no seu ombro e vai dizer: olha, isso já aconteceu. Por causa do quê? Por causa desses ismos que entram na igreja simplesmente para nos tirar a atenção, para distorcer a nossa atenção, para nos levar a caminho diferente, para nos levar a ideia diferente. Por exemplo, Deus tirou com mão forte o povo de Israel do Egito. Deus tirou, Deus cumpriu sua palavra e foi uma grande libertação. Moisés cantou seu cântico de vitória. Miriam tocou seus tamborins. Foi uma festa pentecostal ali, um avivamento pentecostal, porque eles tinham sido libertos da grande escravatura, eles estavam livres. Ali foi, o tema do encontro nosso foi o jubileu. Fomos muito abençoados nesse sentido. Então ali tiveram o jubileu deles. Saíram livres para resgatar os seus direitos de liberdade, para viver, para adorar a Deus, porque isso era tudo que Moisés dizia para falar: olha, eles querem ir adorar a Deus, essa liberdade de poder ir e adorar a Deus. Mas eles estavam sendo escravos, então tiveram ali seu jubileu, a sua liberdade. Mas, como dizíamos, quando eles entraram no deserto, tendo toda a liberdade que eles precisavam para ser cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, eles se tornaram escravos dos seus sentimentos e pegou a graça de Deus. Mamana fala na mensagem Graça, parágrafo 58, ele pegou a graça de Deus e a transformou em desgraça para eles. Veja só, um povo que depois de tanto tempo conseguiu a liberdade, tanto tempo almejando a liberdade, Deus envia a liberdade e tira ele do jugo de Faraó, e eles entram no deserto com toda a liberdade que eles precisavam, e de repente todos eles morrendo. Que liberdade é essa que nos mata? Que liberdade é essa que nos destrói? O mundo está sendo morto, o mundo está acabado por causa das suas liberdades. A igreja está morta por causa da liberdade. Os pastores deixaram a igreja livres. Livres não do jugo do pecado, deixaram a graça escapar deles e dando a eles uma miragem, uma falsa liberdade, dizendo: vocês podem vestirem o que vocês quiserem, podem fazer o que vocês quiserem. Se sentir vontade de cortar seus cabelos, vocês cortam. Se sentir vontade de pintar as unhas, pintam. Se sentir vontade de usar short, usa. Calça comprida, usa. Vocês estão livres. Mas foi essa liberdade que os matou. Está matando. Muitos dizem: ser crente é ser preso. Eu sou livre, eu posso beber, eu posso fumar. E isso está matando as pessoas. A liberdade está matando. Por causa da liberdade. As rodovias, por exemplo, a maior parte é limitada até 110. A Castelo Branco é 120, então eles podem andar. E andando a 120, todos os acidentes são fatais. Por causa da liberdade que eles têm de andar. Então a liberdade ali se tornou a pior coisa para eles. Exceto para um que estava ouvindo, seguindo o alarido, que era Josué e Calebe. Eles nunca sentiram o desejo de voltar. Eles às vezes não entendiam a razão pela qual Moisés estava pregando aqui, Datã, Abirão, Coré estava pregando lá, e as pessoas, cada dia um grupo deixava Moisés, se aliava àquelas pessoas. Eles não entendiam o porquê, apesar
da mensagem deles eram muito mais bonitas ou modernas ou eclesiásticas do que Moisés, as de Moisés. Mas eles não entendiam que quem estava com a comissão de os instalar na terra prometida era Moisés. Muitos pregadores têm surgido, grandes pregadores têm surgido, mas Deus tem uma só mensagem, Deus tem um só mensageiro, Deus tem um só apóstolo. Agora as pessoas têm a liberdade. Nós não temos cerca que limita as pessoas. Você não pode ouvir isto, você não pode fazer isto, você não pode... vocês estão livres para fazer o que quiser, mas se tiver seguido este alarido, as pessoas não fazem coisas que vai impedir o arrebatamento. Porque embora sejam imperceptível, mas tudo que contraria essa mensagem é para impedir que nós sejamos arrebatados. Então nós temos que crer. Nós temos que crer e entrar nisto. Nós temos que viver isto. Deixar isto entrar em nós. O alarido então é a mensagem aprontando o povo. A segunda é a voz de ressurreição, a mesma voz que uma grande voz de São João 11, 38, 44, que chamou Lázaro do sepulcro. Reunindo a noiva, então, a ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isso. Agora observa as três coisas que acontecem. A seguinte é o quê? Foi uma trombeta, um alarido, uma voz e uma trombeta. Agora a terceira coisa é uma trombeta, que sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? A primeira coisa, a mensagem sai, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida. E os que morreram no passado, em outras eras, eles foram arrebatados juntamente. E a trombeta, a festa no céu. No céu, ora, essa é uma coisa que acontece, amigos. Então, nós estamos vivendo no alarido. De repente virá a voz do arcanjo, então todos os mortos, a irmã Edna, mais recente nossa aqui, o pastor Agostinho, o pastor Amâncio Pereira Sobrinho, Amâncio Mantovani, pastor Iraci Pedro Antônio, o pastor Edmar Siqueira, se colocará no nosso meio. Então haverá o grande toque da trombeta, que será a chamada, porque cada vez que a trombeta soava na Bíblia, o povo era convocado a uma coisa. Paulo até chegou a dizer, se a trombeta der em sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque às vezes o inimigo está vindo, o trombeteiro lá soa a trombeta para a festa. As pessoas correm a festejar. Então, se é guerra, é sonido de guerra. Se é festa, é sonido de festa. Então, cada um deles tinha um sonido diferente. E o povo sabia qual era o sonido. E nós entendemos, irmãos, qual é o som da mensagem hoje. O som da mensagem está soando em nossos corações, em nossos ouvidos, e nós temos que entender isto. Nós temos que discernir que som é esse. Às vezes é som para ir, nós estamos voltando. Às vezes é som para deixar de fazermos isso, nós estamos fazendo. Porque nós estamos no tempo em que o limpo limpa-se mais ainda, mas também que o sujo suja-se mais ainda. Então nós estamos para receber o nosso jubileu, não para sermos escravos de alguma coisa posterior. Porque ali, em Levítico 25, eles deixavam a lei de serem escravos, mas depois eles podiam tornar escravo de qualquer outra coisa. Agora, esse jubileu final,
nos vai estabelecer na eternidade, então lá não haverá possibilidade de nós sermos nada mais a não ser filhos e filhas de Deus. Nunca mais seremos escravos, nem servos. Jesus disse: olha, eu não vos chamo servo, mas amigos. Então será esse grande jubileu. Mas para passarmos nisso, nós temos que estar no alarido, nós temos que, os mortos têm que ouvir a voz do arcanjo, porque haverá apenas duas maneiras de sermos arrebatados: através da morte, depois ouvindo a voz do arcanjo, ressuscitando, fazendo parte da primeira ressurreição e subir no arrebatamento, ou quando, se estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas para que isso aconteça realmente, nós temos que estar seguindo esse alarido. Muitas pessoas podem pensar: bom, eu vou viver, porque Deus vai ter misericórdia em mim e na hora certa Ele vai me transformar. Nós não podemos estar equivocados quanto a isso, porque o alarido vem exatamente para fazer isso. A transformação que nós vamos receber no grande batismo é a mudança, é o despojamento do corruptível e o enchimento do incorruptível. Essa vai ser a transformação que nós vamos receber, como diz Paulo: quando isso que é mortal se revestir da incorruptibilidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que foi dita: tragada foi a morte na vitória. Porque nós não correremos nenhum risco mais de corromper, de errar, de pecar. Então essa será a transformação que virá. Porque no outro caso nós íamos ficar folgados, nós iríamos ser liberais e dizer: Deus vai ter misericórdia, na hora certa Ele vai mandar um poder e vai tirar isso de mim. Não, o alarido tira isso de nós. A mensagem da agora tira isso de nós. Se a mensagem não tirar, não haverá a voz de arcanjo para nós, não haverá a trombeta de Deus para nós. Haverá sim grande tribulação. Porque a função do alarido é isso: chamar nós fora, como nós já temos ouvido aqui, o chamamento de Deus, chamando a sua igreja para fora de todo o mundanismo, de todos os ismos, e deixar-nos prontos para ouvir e entender a voz da trombeta e, consequentemente, subir no arrebatamento. Então, irmãos, o que nós temos que entender agora é exatamente isso: o arrebatamento, eu tenho que fazer parte dele. Você tem que entrar nele. Ouvintes, vocês que estão me ouvindo, nós não somos telespectadores, nós não estamos assistindo essas cenas, nós estamos vivendo essas cenas. As pessoas que rejeitam, estão rejeitando pelas últimas vezes, porque o mundo está vivendo as cenas finais. Aqueles que criticam estão criticando pela última vez, porque estamos vivendo as cenas finais. Aquela mulher mal vestida está vivendo as cenas finais. Então, quando cumprir-se a palavra que está escrita a respeito dessa noiva, muitos vão fazer como fez nos dias de Noé: dariam tudo para poder estar no arrebatamento. E até hoje mesmo, às vezes nós achamos difíceis, nós achamos trabalhoso, nós achamos às vezes quase que impossível, mas pessoas que estão na quinta dimensão, se ela pudesse, ela daria tudo, milhões, daria tudo que podia para estar aqui assentado num lugar como esse, ouvindo essas palavras e deixando o alarido de Deus entrar e moldar a sua vida. O profeta fala isso na mensagem: Jesus cumpre todos os seus compromissos. Aquele mensageiro que teve aquela ação irrefletida diante de Jesus. Uma maneira de, se ele voltasse, qual seria a mensagem que ele pregaria? Não perca tempo, adora esse Deus, ama esse Deus, se arrependa diante desse Deus, entrega a sua vida a esse Deus, porque é o único que pode salvar.
Essa seria a mensagem que ele pregaria. Qual seria a mensagem que pregaria o mancebo de qualidade? Ele disse: olha, deixa eu ir lá pregar para os meus irmãos, deixa eu ir lá anunciar eles, porque eu tenho 5 irmãos e todos eles estão agindo do mesmo modo. Deixa eu ir lá. E se ele fosse, qual seria a mensagem que ele pregaria? E Abraão disse: não, lá tem Moisés e o profeta. O que é isso, irmão? Nós temos hoje a palavra a nosso favor. Então nós temos que atentar com bastante diligência, como diz Hebreus 2, com mais diligência para as coisas que nós temos aprendido e ouvido, para que em tempo algum nós não nos afastemos dela, porque deixando essas coisas entrar em nós, e nós entrando dentro dela, é que nos vai nos colocar na plataforma do arrebatamento. Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, te agradecemos por esta mensagem, pelo profeta, Senhor, que veio falando estas coisas, Deus, mal entendidas, criticadas por muitos incrédulos, muitas pessoas que não creem na mensagem dele, Senhor. Mas nós somos pessoas privilegiadas, porque os nossos ideais foram abertos e nós podemos deixar que a mensagem entre em nós e tire tudo de nós que não é proveniente de Deus, ó Pai. Nós aceitamos essa metamorfose, essa mudança, porque nós sabemos que precisamos disto para subir, Senhor. Para ser crente não precisa crer nessa mensagem, Pai. Para ser crente não precisa obedecer essa mensagem. Mas para ser daqueles que vai ser arrebatado, precisa crer nessa mensagem e deixar ela entrar em nós, Senhor, e nós entrarmos nela, Senhor. Pai, ajuda nós, Senhor, essa igreja, cada um de nós, Senhor, para que esses ismos não venham nos tirar, Pai, dessa linha, desse foco, desse objetivo, Senhor, porque eles trabalham em função disso, Senhor. Doença não impede isso, doença não impede arrebatamento, câncer não impede arrebatamento, Senhor, mas uma doutrina errada impede, Senhor. Ajuda nós, Senhor, a fugir disto e deixar que esse alarido entre em nós e nós entrarmos nele, e assim, Senhor, estaremos na plataforma do arrebatamento, Senhor. Esse som da trombeta será bem audível e entendido pela nossa alma, Senhor. E nós subiremos e estaremos sempre com o Senhor. Ajuda nós, Pai, para sermos fiéis e obedientes a Ti. No nome do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos, Senhor. Amém, Pai.